Oi gente, aqui é a Amanda do blog Through Some Words e esse é mais um vídeo em parceria com o blog Fofocas Literárias. Bom, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Illuminae, da Amy Kaufman e do Jake Kristoff. Esse livro tá sendo uma super mega hype aí na booktuber gringa principalmente. Está todo mundo lendo, todo mundo amando, todo mundo falando mil maravilhas a respeito, e hoje eu vou contar pra vocês o porquê que tá todo mundo falando, porque realmente é maravilhoso. E queria também falar que essa resenha vai ser uma resenha muito, muito, muito especial, porque é uma resenha dupla. Então, eu tô fazendo aqui a resenha em vídeo e ajudo Fofocas Literárias a fazer a resenha escrita. Vai fazer não, já fez. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem a resenha dela. E foi uma leitura muito especial, antes de tudo, porque a gente leu meio que juntas. Eu dei uma paradinha ainda no começo, e foi quando a Ju começou a ler e perguntou se eu já tinha lido. Eu falei que estava lendo, então nós meio que resolvemos ler juntas. E foi uma experiência muito gostosa, porque a gente ficava trocando mensagens e ficávamos pirando juntas e surtando juntas e comentando e chorando e fazendo tudo isso juntas, lendo ao mesmo tempo. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos falar do conteúdo disso aqui. Bom, é uma ficção científica e a história se passa em 2076. Então, há algum tempinho aí no futuro. E basicamente o que acaba de acontecer é que Cady Grant e Ezra Mason terminaram o namoro. E aí você fala, nossa, tá todo mundo falando bem desse livro e é mais um YA de mimimi. Não é mais um YA de mimimi. Bom, eles terminaram o namoro e isso é um fato, assim, que eu diria que não é o fato mais importante de tudo, mas ao mesmo tempo tem que ser citado porque é assim que a história começa. E é assim que ela engrena. Então, eles terminaram o namoro e logo em seguida o que acontece é que o planeta em que eles vivem é atacado por uma empresa chamada Baytech. Então, sim, existem outros planetas além da Terra onde tem pessoas morando. Então, eles moram nesse planeta Kirenza, que é atacado por essa empresa. E aí começa uma guerra muito louca, caos total, e tá todo mundo tentando fugir e sobreviver, né? Correndo aí para salvar suas vidas. E no meio dessa confusão toda, Cady Grant e Ezra Mason se reencontram. E aí eles tentam fugir juntos e, enfim, se ajudar, né? Fazer o quê? Pra tentar sobreviver. O que acontece é que no meio do caminho eles acabam se separando, cada um por seus motivos, cada um segue para um lado, e tem basicamente 3 naves que estão pegando aí os refugiados para sair do planeta, né, tentando salvar o máximo de vida possível. E a principal delas, eu diria, é a Alexander, que é uma nave militar, então ela é a nave que tem todo o poder bélico e essas coisas. É a maior de todas, e por ser uma nave militar, ela meio que tem a missão, digamos assim, não vou dizer obrigação, mas ela fica meio que responsável por garantir a segurança dessas outras 2 naves que também estão cheias de refugiados, que é a Copernicus e a Hyperia. Só que o que acontece é que no meio desse caos e dessa guerra e dessa luta e dessa destruição e tudo isso, a inteligência artificial da Alexander, que é a nossa maior nave e a mais forte de todas, foi meio que danificada, sofreu aí alguns danos. Mas mesmo assim, eles conseguem pegar aí alguns refugiados e fugir pelo espaço e tentar ficar o mais longe possível da Baytech. A nave da Baytech se chama Lincoln, então caso eu fale de Lincoln, é o inimigo, tá? Só pra deixar claro. São muitas naves. Então essas 3 naves aí fugindo da outra nave, da Lincoln, que tá querendo atacar eles e dizimar tudo e todos. E ainda, só pra deixar as coisas um pouquinho mais ferradas, eu ia falar um palavrão, mas rola um vírus em uma dessas naves. Das naves dos refugiados. Um vírus bem bad, bem do mal. E bom, isso é tudo que dá pra falar pra vocês de plot da história sem dar spoiler, porque mais que isso é spoiler. E eu juro que eu me esforcei muito pra conseguir dar um plot interessante o suficiente pra fazer vocês quererem ler esse livro. E eu espero que eu tenha conseguido. Vamos falar agora um pouquinho da escrita, porque pra mim essa é a coisa mais importante do livro e pra mim foi o que fez essa história ser tão incrível e tão maravilhosa e tão sensacional como foi. Então, o livro basicamente
é contado em forma de documentos, e-mails, conversas de áudio que foram transcritas, filmagens também que foram transcritas, enfim, entrevistas com os personagens, dados assim de comunicação entre as naves, de dentro da nave e essas coisas. Então é como se esse livro aqui inteiro fosse um grande arquivo contando o que aconteceu aí nesse ataque em Kerenza. Então isso aqui é um grande arquivo aí pra gente ler a respeito dessa guerra maluca. Bom, o livro ainda não tem em português, infelizmente. Eu não sei exatamente quando vão traduzir e se vão. Eu acredito que eles devam traduzir porque tá todo mundo lendo esse negócio, então... Enfim. A história por si só é muito boa, mas se ela tivesse sido contada da forma tradicional, de uma narrativa tradicional, não teria sido tão impactante e tão interessante, e eu digo interessante tipo aos olhos mesmo, tipo de quase que uma coisa... Ai, qual que é a palavra? Estética mesmo. Não teria sido tão interessante quanto foi. Então, tudo nesse livro é sensacional. Então, a estética dele é sensacional, a forma como é contada e as diferenças entre as linguagens, porque uma hora você tá lendo o e-mail de, sei lá, um capitão de uma nave pra outra, uma coisa super formal, daqui a pouco você tá lá num chat de fulaninha com ciclaninho e cheio de gíria e coisas do tipo, e isso é muito legal e muito sensacional. E foi o meu ponto preferido a respeito desse livro. Foi a forma como ele foi escrito, como ele foi contado. Então tá, então falando um pouquinho dos personagens. Eu gostei basicamente de todos os personagens que apareceram nessa história. Mas a protagonista, a Katie, ela é sensacional. Ela é uma protagonista feminina incrível, que é, tipo, cabulosa. Ela é uma hacker cabulosa. E ela tá numa dessas naves, inclusive, em treinamento com uma pessoa importante aí. E pra conseguir descobrir o que tá acontecendo aí das tretas, que eu não posso falar porque é spoiler. Mas ela é uma hacker super, super foda. E eu não consegui conter a palavra. E foi a minha personagem favorita, assim. Eu gostei do Ezra, que é o ex-namorado dela. Ele também é legal e, enfim, tem a sua importância. Mas a Cade rouba muito a cena, porque ela é uma adolescente, ela tem 17 anos e ela já é cabulosa, é uma hacker. E tudo que ela faz no decorrer do livro é muito sensacional e... Apesar dela ser super forte, tipo, tanto emocionalmente, tipo, emocionalmente principalmente falando, psicologicamente falando, a gente consegue enxergar, sim, vulnerabilidade nela e o que torna a personagem ainda mais crível. Um outro personagem que eu vou apenas mencionar aqui, mas que eu não vou poder falar muito sobre ele, senão é spoiler, é o Aidan. Ai, Aidan. O Aidan simplesmente vai mexer com a sua cabeça e deixar você maluco. É tudo que eu posso dizer a respeito dele. Bom, então, vamos lá, as minhas opiniões e críticas e sei lá o que. Eu gostei muito do livro, como eu falei. A escrita foi o ponto, pra mim, assim, que deixou o livro mais sensacional. Foi o ponto alto disso tudo. Eu não achei a história previsível em momento algum. Inclusive, eu, quando tava lendo junto com a Ju, eu criei 50 mil teorias do que poderia estar acontecendo, do que eram as coisas, e nenhuma delas se concretizou. E é sensacional, porque ele vai de um jeito que... ele vai seguindo um rumo que você não espera. E eu achei isso é uma das coisas que eu gosto muito, é você tá lendo uma coisa, tá achando isso, tá achando aquilo, e daqui a pouco pá na tua cara. E é isso que esse livro faz. Pra mim, ele é dividido meio que em duas partes, né? Tipo, o começo antes do Aidan e depois do Aidan. Acho que quem leu, ou quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu quis dizer com antes e depois do Aidan. E a segunda parte é melhor, mas assim, é muito surpreendente. Tudo que acontece é muito surpreendente. Quando você acha que não tem mais o que acontecer, ainda tem mais o que acontecer. Então, eu lembro que eu tava na metade do livro e eu tava já pirando. Eu falei, cara, não tem como. De onde esse povo tirou criatividade, cara? Porque eu tô na metade e já tá assim. E aí acontece mais coisa. E aí você fica com a cara no chão de novo. E o final é desesperador. É só isso que eu tenho a dizer. O final, eu terminei o livro e eu fiquei, tipo, catatônica.
essa é a palavra. Tipo, eu fiquei, sabe? Eu não tinha reação. Eu lembro que eu falei com a Ju, ela falou pra eu avisar ela quando eu terminasse de ler e falar o que eu achei. Eu falei, eu não tenho o que falar. Eu simplesmente estou digerindo. E eu demorei pra digerir, pra conseguir move on, porque eu não tenho o segundo livro pra ler. E esse final, o final desse livro é... Ai, meu Deus, é uma maldade com a gente. Eu não sei exatamente quando que vai ser lançada a continuação. Se eu não me engano, a Ju chegou a ler em algum lugar, não lembro. Ela comentou comigo que talvez fosse em outubro desse ano ainda, o segundo livro. E vai ser uma trilogia. Então, eu estou aguardando ansiosamente, porque, como eu disse, esse final é uma puta sacanagem com a gente. Mas, enfim, é isso. Isso é o que eu tenho pra falar sobre esse livro incrível, espetacular, maravilhoso, que tá todo mundo falando a respeito e... Gente, leiam. O nível de inglês dele, antes que alguém me pergunte porque ele ainda não tem português, ele é meio que intermediário. Como eu falei, algumas coisas, quando tem e-mails, coisas mais sérias assim e tal, acaba sendo um pouquinho formal demais e um pouco mais difícil. E tem umas coisas mais descontraídas, tipo as conversas, que são um pouco mais fáceis. Apesar de que tem algumas gírias e abreviações. Mas isso daí nada que um dicionário, um tradutor, alguma coisa não resolva. Nada que um Google não resolva. Bom, eu recomendo muito, muito, muito. Se você consegue ler inglês, se você acha que dá conta, leia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês leiam a resenha da Ju. E até o próximo. Tchau, tchau.